Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje chegamos, graças a Deus, à lição de número 7. E esta lição está baseada no capítulo 8 e no capítulo 9 de João, que é o livro que estamos estudando nesse trimestre. Assunto da lição: a mulher adúltera e o cego de nascença. O nosso texto áureo, ele diz assim: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, verso 11. A verdade prática diz assim: Jesus continua salvando pecadores e curando enfermos. A nossa lição, ela tem 3 objetivos. Esses objetivos são assimilar que não podemos sentenciar os pecadores. Segundo objetivo, aprender que só Jesus pode libertar o homem do pecado. E o terceiro objetivo, acreditar que Jesus pode operar milagres inéditos. A nossa lição, ela tem nós vamos ler hoje, 2 textos bíblicos para dar base e fundamento à lição. O primeiro texto bíblico que vamos ler está no capítulo 8 e vai do verso 1 até o verso 11, que vai falar sobre a história da mulher adúltera, pega em adultério, flagrante adultério. A segunda leitura está no capítulo 9, que vai do verso 1 até o verso 12, que vai contar a história do cego de nascença, tá bom? Vamos ler na versão NAA e vou também colocar o texto na tela para você acompanhar. Diz assim o texto. Verso 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Amém. Até aqui, nossa leitura. Agora nós vamos para o capítulo 9, verso de número 1. Enquanto Jesus caminhava, havia um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam:
não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Então, hoje a nossa lição vai tratar desses dois acontecimentos, desses dois milagres, desses dois personagens que tiveram as suas vidas transformadas ao se encontrar com Jesus. Antes da gente entrar aqui na lição, se inscreve no nosso canal, deixa o like para nos ajudar, para fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, relevante e assim também recomende este vídeo para outras pessoas. Ao final da lição, também peço a você que compartilhe esse vídeo com alguém, com um amigo. Pode copiar o link. Bem aqui embaixo tem um botão escrito compartilhar. Você clica nele, pode copiar o link, jogar lá no grupo do WhatsApp, joga no seu Facebook e assim você vai estar nos ajudando, compartilhando as lições da escola bíblica, tá bom? E mais uma coisa, eu te peço, comenta aqui embaixo dizendo o seu nome, a sua congregação e a cidade de onde você está falando. Assim a gente vai poder te conhecer. A apresentação dessa lição, os slides, você pode também tê-los para você usar na sua igreja. Basta você comentar aqui dizendo eu quero e aí eu disponibilizo o link para você baixar em PDF, tá bom? Vamos entrar na lição. O primeiro tópico se refere ao perdão para a mulher adúltera. E o primeiro ponto aqui dentro do primeiro tópico fala sobre a sentença de morte. E o verso que baseia este ponto é o verso de número 3 do capítulo 8, que diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. O comentário, vou ler um pedaço do comentário, diz assim: ela foi flagrada no ato de seu pecado. Essa mulher não tinha desculpa, não havia como fugir ou negar o seu envolvimento sexual. Ela foi humilhada publicamente, arrastada à força para o pátio do templo e a colocaram de pé diante da multidão na frente de Jesus. Vou tomar um pouco de água aqui. Existe muita coisa a se considerar sobre este pecado, mas, por conta do tempo, não podemos nos aprofundar nisso. O fato é que essa mulher foi pega em flagrante no ato. Eu já acho aqui, minha opinião, uma injustiça trazerem somente a mulher como culpada do pecado. Porque essa mulher não estava fazendo sexo sozinha. Ela estava com um homem. E esse homem provavelmente fugiu. E trouxeram somente a mulher à presença de Jesus. Ela não é inocente, ela é culpada, foi pega no ato. E a condenação, a pena para esse pecado é a morte. Alguns pecados, para Deus, é considerado grave. Não existe pecadinho nem pecadão, mas a Bíblia diz que há pecado para a morte. E o adultério é um deles. Por exemplo, heresia, falar contra a palavra de Deus, a Torá, a lei, também é passivo de morte. O outro pecado, trabalhar no sábado, violar ali um dos 10 mandamentos, é passivo de morte. Então são coisas que Deus trata com rigor, porque se refere à honra, se refere a um nível de contrariedade contra aquilo que Deus estabeleceu. Por exemplo, o adultério é uma violação do casamento, da aliança matrimonial. Então, essa aliança, quando quebrada
por conta de um adultério, o pecador, aquele que comete o crime, o pecado, ele deve ser morto. É uma lei que foi estabelecida. A mesma coisa contra a heresia, a violação. Então, são coisas que Deus estabeleceu. Eu não estou dizendo isso para passar a mão na cabeça dessa mulher. Ela é culpada. A gente não sabe se ela é casada ou se o cara com quem ela pecou é casado, mas ou os dois são casados. Mas o fato é que eles estavam cometendo esse ato. E uma coisa que Deus faz é tratar isso de forma íntima e de forma secreta. Toda vez que um pecado ele é publicado, chega ao conhecimento de todos, né? Se torna público, se torna escândalo, significa que não há mais alternativas. Deus já tratou no secreto, já falou, já usou pessoas, já confrontou na sua palavra, e a pessoa está obstinada e já não há mais como a pessoa se arrepender. Então Deus, em última instância, ele usa é, de escândalo, né? Fazer com que seja notório para que todos saibam. Mas a vontade de Deus é que o arrependimento brote no coração do pecador para que ele seja perdoado. Então aqui essa mulher foi trazida à presença de Jesus. Ela foi escandalizada, ela foi humilhada, ela foi xingada, provavelmente agredida, e agora ela está na presença de Jesus. E a intenção dos fariseus é matar essa mulher. E a intenção deles é correta na aplicação da lei, porque a lei diz isso. Eles só estão errados por não terem a moral de fazer isso. Mas a lei está correta. E a execução também está correta. Mas os executores estão errados. Essa é a questão. O segundo ponto aqui vai falar sobre a crueldade dos acusadores. É o verso de número 4 e 5. Diz assim: disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Vou ler um pedaço do comentário aqui. Eles expuseram a mulher à situação de vergonha pública, não se importaram nem com a sua família, ela nem com a sua família, ela era apenas uma peça de um jogo sujo contra Jesus. O alvo dos fariseus era colocar diante de Jesus um dilema. Se ele absolvesse a mulher, estaria em oposição à lei e apoiando as pessoas a cometerem adultério. Se autorizasse o apedrejamento, estaria em contradição com a sua conhecida mensagem de compaixão, perdão e restauração. Além do que ele teria infringido os direitos exclusivos do governador romano. Então, esse ponto aqui vai se referir às intenções sujas dos fariseus e dos escribas, que juntos, né, articularam ali um plano de acusar Jesus de alguma coisa. Voltando a falar, essa mulher é culpada. Ela não é inocente. Ela foi pega em um pecado capital, cuja pena é a execução, é a morte. E a lei está correta em executar essa mulher. Mas o que está errado aqui é a não moral dos acusadores, eles não serem santos, estarem em pecados talvez até piores, e a intenção suja. Eles não querem fazer isso para tirar ou para remover um pecado do meio do povo. Eles querem fazer isso apenas para incriminar Jesus de alguma coisa. Tá? E o terceiro ponto aqui dentro vai falar sobre a misericórdia de Jesus, que está baseada no verso de número 10 e 11. Diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. É o verso de número 7. Jesus valoriza a lei, expõe a gravidade do pecado, mas ama o pecador para restaurá-lo. Então a resposta de Jesus
mais uma vez, deixa os escribas e fariseus atordoados, sem, sem explicação, né? Eles não têm como refutar a explicação de Jesus. Então, a intenção deles era dar duas opções a Jesus: ou ele absolvia a mulher, ou ele condenava a mulher. E Jesus, ele faz exatamente o oposto do que eles esperavam. Jesus sempre ali, com muita sabedoria, ele trata a situação da maneira correta. Jesus não está usando de subterfúgios para fugir ou se eximir de culpa e não se posicionar em relação ao pecado. Ele trata tudo. Tudo o que está pendente, Jesus está tratando aqui. E ele diz: a lei está correta, nós devemos executar essa mulher, então aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Isso aqui é uma acusação grave e de forma indireta aos fariseus, porque eles eram os doutores da lei e representavam a santidade. Eles eram as autoridades religiosas que deviam ser exemplo na sociedade. E aqui o que acontece? A lei dizia que alguém que comete pecado e deve ser morto apedrejado, a primeira pedrada deve ser feita, deve ser dada, executada pelo sacerdote. Então, o sacerdote era a pessoa indicada a iniciar a execução. E quando Jesus diz: aquele que não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra, Jesus está dizendo para os fariseus, para os sacerdotes: se vocês são santos diante de Deus, então executem a pena dessa mulher. E então eles, os fariseus, sendo acusados pelas suas próprias consciências, a Bíblia diz que eles se retiram. Vamos ler aqui o verso. 8, capítulo 8, verso 9. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher. É o verso de número 9. Então, os principais acusadores, eles foram envergonhados e se retiraram daquele cenário. Então, isso é muito triste, né? A autoridade religiosa comprometida e acusada pela sua própria consciência e assim sendo impedida de julgar e de executar a santa lei de Deus. Aqui nós encerramos o primeiro tópico, que falamos sobre o perdão para a mulher adúltera. E só um detalhe aqui: muitas pessoas usam essa passagem para dizer que Jesus apoiava e que Jesus incentivava o pecado. E isso é errado, porque se você ler aqui o verso de número 11, Jesus ele diz: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então Jesus ele está dizendo para essa mulher seguir a vida dela, mas para não mais pecar. Então aqui ele está tratando isso. Essa mulher foi sarada, foi perdoada e foi advertida a não mais seguir com essa prática. Agora nós vamos para o segundo tópico, que fala sobre a verdade que liberta. E esse tópico ele vai do capítulo 8, verso 31, até o verso de número 37. Tá? O primeiro ponto é escravos do pecado, e o verso é o número 34. Diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Quando Jesus falou sobre a liberdade, os judeus despejaram toda a sua arrogância espiritual, dizendo: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? O povo de Israel fora escravizado por 7 nações, conforme o registro no livro de Juízes.
Então, a história da nação de Israel sempre foi de ser escravizada. Ela, sendo uma nação chamada por Deus, por conta do seu pecado, ela enfrentou várias outras nações que se opuseram a ela, e tudo isso por castigo de Deus. Então, assim, Jesus não está falando de uma escravidão física, mas ele está falando de uma escravidão espiritual. E mais para frente ele vai explicar que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E só quem pode nos libertar é Jesus. Por isso, o segundo ponto aqui dentro fala verdadeiramente livres, e o verso é o verso de número 36. Diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus arremata seu argumento, apresentando-se mais uma vez aos judeus como Filho de Deus, o único que pode libertá-los da escravidão do pecado. O pecado escraviza, mas Jesus liberta. O pecado produz a morte, mas Jesus é a vida. O pecado condena, mas Jesus perdoa. O pecado mata, mas Jesus dá a vida eterna. Então, eu costumo falar que o pecado, ele não brinca de ser pecado, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Muitos crentes brincam com o pecado não brinca com você. E ele tem um propósito, que é te matar. A paga, o salário do pecado é a morte. Então, aquele que vive pecando, que deliberadamente, planejadamente vive pecando, isso já se tornou uma iniquidade. E, e não há arrependimento no coração de uma pessoa como essa. Então Jesus ele perdoa, Jesus ele te ama, mas é necessário que haja em você um arrependimento para que essa situação ela mude. Por isso Jesus está falando que somente Jesus pode libertar. E o terceiro ponto aqui é o perigo da religiosidade, ao verso 39 do capítulo 8. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Os judeus estavam enganados acerca de sua filiação. Julgavam ser quem não eram, uma vez que o importante não é ter o sangue de Abraão correndo nas veias, mas é ter a fé de Abraão habitando no coração. Os verdadeiros filhos de Deus amam a Jesus. Aqui é um ponto muito interessante, porque aquele que tem o filho, ele tem a vida. Ele passou da morte para a vida. Ele saiu de um estado de trevas para a luz. Então não há salvação fora de Jesus, além de Jesus, sem Jesus. A salvação é Jesus, através de Jesus. Jesus nos conduz ao Pai. Então, sem Jesus não há salvação para ninguém na face da terra. Ele é o único que nos conecta a Deus, que nos reconcilia a Deus. Então, não importa o quão bom você seja, não importa as boas coisas que você faça, se você não tiver Jesus, se você não se arrepender e entregar sua vida a Ele, reconhecendo-o como Filho de Deus, reconhecendo o seu sacrifício para a remissão dos seus pecados, se você não fizer isso, não tem salvação para ti, não tem o que fazer além disso. Então, a salvação está somente em Jesus. E esse é o perigo da religiosidade, porque as pessoas acham que já fizeram o bastante, e sendo assim, elas não precisam de Jesus, porque as suas obras as justificam. E nós sabemos que não é dessa forma. Aqui encerramos o segundo tópico, vamos passar para o terceiro e último tópico, que vai falar sobre a cura do cego de nascença. E o primeiro ponto é uma pergunta perturbadora que está aqui no verso de número 2 do capítulo 9. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então Jesus estava andando com seus discípulos e se depararam com um homem cego. Eu acredito que foi proposital esse encontro. E então os discípulos, trazendo à memória um costume antigo dos judeus, eles perguntam a Jesus: quem pecou, se o homem cego ou se seus pais, para que aquela desgraça acontecesse com ele? E
Aqui, o segundo ponto vai falar sobre a resposta de Jesus, uma resposta esclarecedora, que é o verso de número 3. A pergunta surge no verso de número 2 e a resposta está no verso de número 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus responde que nenhum homem pecou e nem os seus pais, mas ele nasceu cego para que se manifestassem as obras de Deus. Jesus não está fazendo aqui uma apologia à desgraça, à cegueira, e também não está dizendo que aquele homem nasceu cego para que no futuro Deus o pudesse curar. Não foi isso. Aconteceu. As pessoas nascem doentes, a morte acontece, a doença acontece, a desgraça acontece no mundo, a fome, a miséria, a guerra. E tudo isso é fruto do pecado direto ou do pecado indireto, do pecado herdado, não dos seus pais, mas do pecado original de Adão. Quando Adão pecou, a desgraça entra no mundo. E então, tá aí, pode acontecer com qualquer pessoa. Mas Deus ele pode usar esse momento difícil e ruim para fazer um milagre e transformar a vida de alguém, a vida dessa pessoa, tanto da pessoa ali que vai ser curada, como das outras que conhecerão essa história e conhecerão a Deus através disso. Então Deus ele usa as situações para que o nome dele seja glorificado e as pessoas sejam beneficiadas. O terceiro ponto aqui é um milagre inédito, é o verso de número 6 e 7 do capítulo 9, tá? A gente já está no capítulo 9. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Esse milagre é inédito na história. Não havia ainda nenhum registro de que um cego de nascença tivesse sido curado. Isso aqui é uma maravilha, como o texto diz, é um milagre, né? E além de ser um milagre, uma coisa inexplicável, é um milagre inédito, porque ainda não havia acontecido na história de alguém ter sido curado de uma cegueira. Isso aqui é mais do que um milagre, porque Jesus ele não apenas restaura os olhos daquele homem. Não é alguém que via e que perdeu a visão e agora, pelo milagre de Jesus, voltou a ver. Ele é cego de nascença. Então ele nunca viu. Ele não sabe o que é ver. É algo que Deus, através de Jesus, criou na vida daquele homem. A visão que ele não tinha. Então, isso aqui é uma dádiva de Deus, é uma operação de maravilha na vida daquele homem. E eu uso isso aqui, essa palavra profética, para ministrar na tua vida. Talvez você esteja aí numa situação difícil, na qual você não perdeu nada, não houve uma perda. Acontece que você nunca teve o que você precisa ter. E que agora, com fé, em nome de Jesus, você receba e seja abençoado no poder do nome de Jesus. Foi o que Jesus fez na vida daquele homem. Ele não via, nasceu cego e Jesus trouxe a visão a ele. E você sabe que a visão é algo muito importante nas nossas vidas, né? Através dela nós temos a percepção das coisas. Através dela nós podemos tomar decisões e seguir caminhos por conta da visão. Então que Deus lhe abençoe com uma visão divina, com uma visão celestial. Aqui nós encerramos a nossa lição. A aplicação pessoal diz assim: nosso papel é perdoar e ajudar quem precisa, ao invés de julgar, acusar ou procurar explicação para tudo. Quando alguém está sofrendo, o momento é de ajudar e não de procurar razões. Então, que você e eu sejamos crentes melhores, crentes mais preocupados, voltados à restauração da pessoa. O pecado tem que ser confrontado, o arrependimento ele é gerado pelo confronto, mas a intenção sempre é a restauração e não o afastamento ou o banimento de pessoas, a menos que não haja o arrependimento. Aí não há o que fazer, né? Responda aqui embaixo nos comentários o nosso questionário. É de completar, tá bom? São 3
afirmações e você vai completar. Primeira afirmação: a mulher adúltera foi humilhada publicamente porque... Aí você completa. Segunda afirmação: e conhecereis a verdade, e aí o resto você completa. Terceira afirmação: o sofrimento alheio, como o do cego de nascença, não deve ser motivo de especulação, mas... E aí você completa. Mais uma vez, obrigado por estudar conosco, obrigado por nos acompanhar até aqui. Não esquece de colocar o seu nome aqui nos comentários, a sua cidade, a congregação que você pertence. Compartilhe esse vídeo com alguém. Fica na paz, Deus te abençoe e até a próxima.